essencial. O PMDB está morrendo de medo das próximas gravações de Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro. Machado colocou um ponto final no discurso de que o impeachment foi limpo, as instituições funcionam, etc. Todo o conluio da oposição está exposto nas gravações. O medo dos golpistas é de que, além das ruas, o Senado vire o jogo e Dilma seja reempossada. A primeira-dama do interino Michel Temer teria chorado por causa dos protestos em frente à sua casa em São Paulo. Segundo o Globo, ela relatou que estava com medo de uma invasão. Temer, disse o jornal, ficou furioso. Dias antes, a PM de São Paulo usou jatos de água, bombas de gás lacrimogênio e porrada para tirar de lá os manifestantes. Temer é um homem corajoso. E os meninos do MBL, veja só, receberam dinheiro e apoio de partidos como o PMDB, o PSDB, o DEM e o Solidariedade. Nos últimos anos, os cataguires se declararam suprapartidários. Agora, sabemos que eles se vendiam para dizer que os outros eram vendidos. Estamos aqui com o bispo Hermes Fernandes, da Igreja Reina, Kiko Nogueira, do DCM. E a pergunta é, esse crescimento da bancada evangélica no governo Temer, o que vai acontecer? Rapaz, eu temo por esse crescimento. Eu receio que o Brasil possa experimentar, nos próximos tempos, uma espécie de Talibã evangélico. Porque a bancada evangélica que hoje está aí é o que há de mais perverso, fundamentalista, não tem qualquer compromisso com uma agenda social, não está preocupado com minorias, está preocupada simplesmente consigo mesma, em garantir a manutenção dos seus impérios particulares, para garantir concessão de televisão, isenções e outras coisas mais. O senhor esteve com o Silas Malafaia e com o Marco Feliciano já em algumas ocasiões, o senhor estava falando. Quem é pior? A personagem que eles encarnam, esta personagem é que para mim é intragável. Marco Feliciano, no debate que eu tive com ele, na entrevista que eu fiz a ele, ele disse que ele tem lá mestrado nos Estados Unidos. Tem uma indústria nos Estados Unidos de diploma. Você paga e leva. Compra. Isso aí todo mundo sabe. Eu falei que uma das linhas teológicas, porque eu estudei teologia também, eu tenho mestrado em teologia para a Universidade Americana, eu disse que os africanos eram descendentes de um filho de Noé que havia recebido uma maldição. Estava respondendo uma pergunta de uma... Mas o senhor não acredita nisso? Olha, espiritualmente falando, eu sei que há algo diferente naquele continente. O senhor não acha que a maldição da África são os brancos que a invadiram? Apesar do Silas nunca ter sido candidato a nada e sempre prometer jamais se candidatar, mas ele é que está por trás de muita coisa. Ele tem uma voz muito forte. As chamadas marchas para Jesus só servem para uma coisa: mostrar capital político. Então, você reúne uma multidão, você tem cacife para chegar diante de quem quer que seja, exigindo o que você quiser. Cara, os evangélicos hoje são 40 milhões. É muita força. Isso elege um presidente da República. Então, os caras estão com tudo e estão prosa. Agora, até onde vai isso? E os efeitos colaterais disso? Eu acho que Jesus estranharia tudo isso. Jesus entraria naquele congresso com aquele chicote com que ele entrou no templo, mas miraria justamente a bancada evangélica. Eu não tenho dúvida disso. Tem evangélicos como o senhor que são liberais, progressistas. Por que não são tão ouvidos? O que acontece é que para você ser ouvido, você tem que estar na mídia. Para você estar na mídia, você tem que ter dinheiro. E para você ter dinheiro, né, você tem que usar de certos expedientes que eu julgo não serem éticos. Há uma exploração muito grande quando se pede dinheiro, quando se fala de oferta, de dízimos. Não é pela via da consciência, não é... Em alguns casos, eu não vou generalizar não, mas em alguns casos chega a ser extorsão. E os caras estão andando de jatinho particular, aí para cima e para baixo. Isso é vergonhoso. Ah, pastor, mas eu não sei o que vão fazer com o meu dinheiro. Esse problema não é seu. Esse problema é da igreja. Se empregarem o dinheiro errado, o problema é deles. Você fez o que a Bíblia manda. Você entregou na casa do tesouro. Essa promiscuidade com a política, o senhor acha que no final, talvez, religioso não deveria
se candidatar a nada? Eu gosto muito de uma frase do reformador Martinho Lutero, e eu me atrevo a parafrasear esta fala dele. Ele dizia que Deus lidava com o mundo com 2 braços. O braço esquerdo seria o Estado, a lei, e o braço direito seria a igreja, a graça, a misericórdia. O problema, agora, paráfrase minha, é que nós cruzamos esses 2 braços. Então, se você cruza lei e graça, vira essa zorra que está aí, nenhum dos 2 funciona, você acaba se promiscuindo. Quando aconteceu o golpe em 64, os Estados Unidos enviaram muitos missionários para cá. E alguns, inclusive, eram agentes da CIA. E esses missionários vieram trazer a teologia da prosperidade. Tudo isso que você vê a Universal fazer, essa gambiarra religiosa, isso veio de lá da terra do tio Sam. Então, na época, em 64, teve um boom. E a ideia era impedir o crescimento da teologia da libertação. Então, o evangelho aqui no Brasil se tornou nessa coisa mais, digamos, por um lado, mais mística, há um misticismo muito grande, e por outro lado, mais comprometida com o consumismo. Você tem que vencer, você tem, entendeu? Uma coisa mais meritória, é bom ser rico. Não há uma conscientização no sentido de você tem que repartir. O Conselho Nacional de Psicologia caçou a psicóloga Marisa Lobo porque atendia homossexuais e ela fazia a cura de homossexuais. Eles não têm uma prova de homossexual que ela curou. Hermes, a psicóloga cristã, como se chama a Marisa Lobo, uma personalidade daí da evangélica, ela foi recebida pelo ministro da Saúde. No dia seguinte ele falou sobre o aborto. Como é que o senhor interpreta isso? Ela foi pivô aí de um grande debate acerca da chamada cura gay, né? Aquela ideia de que se pode reverter a orientação sexual de uma pessoa e tal. Isso me assusta muito. Durante muito tempo, o que fez com que a bancada evangélica conquistasse votos no segmento evangélico era o discurso contra a homossexualidade. Ela fez parte disso, Silas fez parte disso, Feliciano, eles formam ali uma grande panela. Só que isso acabou caindo em desuso e agora a ideia é falar contra o que eles chamam erroneamente de ideologia de gênero, que na verdade é educação para a diversidade. E quando ela consegue esse acesso ao ministro da Saúde e o presenteia, e ela faz uma reclamação acerca da ideologia de gênero, e a resposta dele a ela é: não se preocupe porque agora o Ministério da Educação está na mão do DEM. Aí eu imagino o retrocesso que vai haver. E essa gente pressiona, cara. Ela, então, meu Deus do céu. Se fosse só a Marisa Lobo, mas não é só esse lobo, é uma matilha inteira pressionando, enchendo o saco dos caras. Já faziam isso com a Dilma, já faziam isso com o Lula. Imagine agora com o Temer que está com um índice de popularidade baixíssima e sabe que só existe um reduto hoje que é evangélico, onde ele possa encontrar algum apoio, que é o evangélico. Infelizmente, o evangélico ele tem um problema. É como se ele passasse procuração para o pastor pensar por ele. Você pode ter certeza, é essa galera que hoje está com o Temer é que vai eleger, se Deus não tiver compaixão de nós, Jair Bolsonaro. Por que o pastor tem tanto poder sobre a vontade daquele pessoal? O que atrai essas pessoas, o Kiko, são as promessas. Principalmente promessa de cura e promessa de enriquecimento rápido. Até porque, se você pensar, o cara entra para a igreja, aí larga a bebida, larga a jogatina, sabe? Larga a amante, acaba se tornando mais econômico para ele ser da igreja. Que não é necessariamente ruim também, exatamente. Né? Pra parar de beber, porra, legal. Tem um aspecto positivo nisso. O problema é tipo um sanduíche de merda.
Você tem um pão legal em cima, um pão legal embaixo, mas o recheio não presta. Você pode achar tudo menos estranha a reunião de Alexandre Frota com o ministro da Educação, Mendonça Filho. Ele e o dono dos Revoltados Online, Marcelo Reis, falaram que foram levar ideias para ajudar o país, uma baboseira para combater, aspas, a doutrinação política, religiosa e sexual. Querem agora uma reunião no Ministério da Cultura e outra com o interino Michel Temer. Devem conseguir e é justo que o façam. Você está rindo, você acha que o Frota é uma aberração, um desqualificado sem chance de levar a sério. Bem, olhe para o governo Temer. Frota é a gestão Temer personificada. Ele é o cara que repete clichês de extrema-direita, um ex-ator pornô convertido em evangélico. Ele é o Jucá fazendo negócios escusos, um coxinha com anabolizantes abusando de uma nação. Frota é o próprio Temer por outros meios, a versão GG e semi-analfabeta dele. Os idiotas que foram para a rua pedir o fim da roubalheira e impeachment o criaram. Eles o admiram, eles que o embalem agora. Quanto mais ódio, burrice e intolerância saem de sua boca, mais gostam dele. Frota é o golpe escarrado, é um corrupto que gritava contra a corrupção, um canalha que responde a processos por estupro, dano material, porte de tóxicos, receptação, etc. E agora da lição de moral. Frota é a Veja, é o Bolsonaro, é a Fiesp. Trata-se de um escárnio a mais em 2 semanas de desastres de Michel Temer e seus capangas. Frota é brasileiro como você. Só não vive no mesmo país, como apontou o professor Vladimir Safatli, apenas ocupa o mesmo território. Descemos para um nível mais baixo da República. Alexandre Frota é a fotografia do golpe. A coxinhada foi a primeira a ser comida por ele. E, com o mesmo barulho com que saiu do esgoto, vai voltar ao buraco de onde tiraram, juntamente com o Mendoncinha e o Temer. Aonde você estiver, o centro do mundo vai estar com você. Semana que vem a gente se encontra novamente. Contestar a TV Globo, nós não podemos contestar os dirigentes da CBF. Quem são os ladrões? Nós aqui ou os dirigentes da CBF que não podem sair do país?